Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para este podcast, recebemos o professor Inaldo Breguês, da Nova Acrópole de Juiz de Fora, Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Inaldo. Muito obrigado, Danilo. É um grande prazer me reunir com você aqui novamente. E eu digo mesmo, Inaldo, é sempre um prazer tê-lo conosco em nosso podcast. Bem, pessoal, em nossa atividade de hoje, vamos falar sobre o artigo chamado O que Platão nos ensina sobre o amor. Este artigo pode ser baixado gratuitamente junto ao site da revistaesfinge.com.br. O artigo está disponível em PDF. Bem, a ideia não é esgotar o tema, como sempre lembramos, tampouco trazer aqui verdades absolutas, mas refletirmos, conversarmos e, sob a luz da filosofia, maneira clássica, extrair as ideias mais úteis, mais práticas para as nossas vidas. Bem, Inaldo, para começar, é um tema amplo, inesgotável, ou seja, o amor toca a toda a humanidade, é um assunto que a gente tem medo de falar, de certa maneira, ou nós falamos de maneira vulgar, sem entender profundamente o que significa o sentimento do amor, não apenas a palavra, mas a extensão que simboliza essa ideia do amor. E Platão, claro, tem muito a nos ensinar, e eu gostaria de começar o nosso podcast fazendo a pergunta justamente em função do nome do artigo, ou seja, o que Platão tem a nos dizer e o que Platão tem a nos ensinar sobre essa ideia do amor. Olha, Danilo, talvez um dos conceitos mais surpreendentes que nós podemos extrair dessa obra, popularmente conhecida como o Banquete, que é um diálogo que Platão se dedica a investigar especialmente essa ideia, o amor. Essa obra é popularmente conhecida como o Banquete, mas o seu nome no original é o Simpósio, que era justamente um evento onde se reuniam algumas pessoas para poder fundamentalmente se dedicar a se relacionar com ideias superiores, semelhante ao conceito que nós resgatamos em Nova Acrópole. Acrópole como uma cidade alta, uma acropolis, um ambiente elevado onde que a gente possa se reunir diferentes pessoas com diferentes crenças, condições sociais, sexo, etc., para poder compartilhar boas ideias. Imagine isso feito há milhares de anos atrás. Pessoas se reunindo em um evento onde servia uma bebida, servia uma comida, mas principalmente, o principal objetivo não era comer ou beber. E aí, talvez um dos erros da tradução do título de simpósio para banquete, porque não era essa a principal finalidade. A principal finalidade não era um banquete para o corpo, era um banquete para a alma, era degustar os verdadeiros prazeres da vida, que era acessar o conhecimento. E isso Platão narra nessa sua obra. E especificamente nessa obra, o objetivo é descobrir um pouco sobre os mistérios do amor, através desse evento, onde sempre aqueles que estavam ali presentes se dedicavam a fazer alguma apresentação artística, alguma apresentação de uma música, de uma poesia, de uma dança ou de um discurso. Eis que, em uma dessas apresentações, um dos participantes ali apresenta um discurso onde ele fala sobre o amor e associa o amor à ideia da beleza e à ideia da bondade, como se o amor se inclinasse a buscar tudo aquilo que é belo. Sócrates, com muito cuidado, ele discorda dessa apresentação e diz ter aprendido com Diotima, a sacerdotisa Diotima, que o amor, na verdade, ele não é belo e não é bom, que entre grandes extremos, entre a sabedoria e a ignorância, entre a bondade e a maldade, entre a beleza e a feiura, existem estágios intermediários. E o amor, ele estaria ali, presente nesses estágios intermediários.
uma ideia muito, muito interessante, muito intrigante que Platão nos ensina sobre amor. Não, o amor não como um objeto em si, o amor não como uma pessoa em si, mas o amor como uma força e como um caminho em direção a algo mais sutil. E esse algo mais sutil justamente traz uma ideia de algo bom e mais justo, ou mais equilibrado, digamos assim. Porque às vezes, Inaldo, isso vai de encontro com a pergunta que eu vou lhe fazer, nós temos a ideia dos extremos, ou seja, se eu não amo, eu odeio, e vice-versa. Porém, como tudo na vida, há graus, há gradações, não é? E em relação ao amor, se dá da mesma forma. Eu gostaria que você falasse então dessa concepção, dessa ideia que nós podemos ter do amor como um caminho e não como essa ideia de extremos que às vezes a gente pode acabar tendo, não é? Algo muito interessante de vislumbrar o amor como um caminho é porque nessa perspectiva, o amor ele não é um destino final, ele não é uma finalidade. O amor ele se torna um meio para se alcançar algo, uma força, como se fosse um impulso, uma força que te impulsiona, uma força que te alimenta e que te concede poderes para aí sim você alcançar algo maior. O amor como, de fato, uma trilha para se percorrer. Essa talvez seja a visão mais surpreendente que surge no simpósio de Platão sobre o amor. Porque dessa maneira o amor ele se torna um ponto de conexão, um ponto que ele preenche um vazio, ele preenche, capaz de preencher todos os vazios que possam existir. Ele é um ponto de unidade, um ponto de conexão e responde a uma necessidade de todo ser humano, que é preencher um vazio interno. Quando a gente tenta preencher um vazio interno com coisas externas, isso não funciona. Isso não dá certo. Esse vazio ele continua. E agora, motivados e impulsionados por essa força do amor, nós somos capazes de tudo. Como se fôssemos capazes de conseguir experimentar novamente essa ideia de unidade. Por amor, inspirados, impulsionados por essa força do amor, nós nos entregamos a algo. Nós vivemos uma ideia de maneira profunda. Somos capazes de suportar grandes desconfortos na vida. Fazemos grandes sacrifícios. Tudo isso para poder estar juntos de novo. Talvez nunca foi tão importante falar, refletir e estudar sobre a ideia do amor. Voltar a ver o amor como um caminho para se percorrer. Um caminho em direção às grandes ideias. Platão ele nos ensina que o amor ele tem apetite de imortalidade, como semelhante à frase que conhecemos do professor Jorge Ângelo Livraga, que por instinto de eternidade o ser humano busca aquilo que é eterno. Como o amor nesse ambiente intermediário entre os grandes extremos, entre o visível e o invisível, o amor ele dialogasse diretamente com a alma do ser humano, que também pertence a esse plano intermediário e que por isso busca essa eternidade. A aplicação do amor, ela pode ser observada em diferentes ambientes, em diferentes camadas. Ela pode ser observada tanto no plano físico quanto no plano da alma. No plano físico, na medida em que a gente busca estar perto fisicamente da pessoa que a gente ama, e no plano da alma, quando nós buscamos nos assemelhar àqueles que nós amamos, quando buscamos ficar mais parecidos moralmente. Sem dúvida. É como se fosse um espelho, não é, Inaldo? Ou seja, quando eu imito alguém mais digno e mais moral, de certa maneira eu acabo me assemelhando a ele também. Essa é uma reflexão muito boa de fazermos, evidentemente.
Agora, uma outra questão, Hinaldo, a professora Sarah Heus, que é a autora do artigo, ela coloca algo bem interessante. Ela fala que na maioria de consultas aos psicólogos, as pessoas perguntam sempre como podem fazer para serem amadas, ou seja, sempre buscando que as pessoas as amem. E isso é algo que nós temos às vezes, não é? Um grau de egoísmo onde nós buscamos que as pessoas nos reconheçam quando deveríamos ou poderíamos fazer o contrário. Enfim, nós nos prontificarmos a amar as pessoas, a compreendê-las, a termos atos generosos para com as pessoas e não esperar com que fizessem isso para nós. Bom, Hinaldo, dentro dessa tônica, eu gostaria que você falasse um pouco dessa menção que a professora Sarah faz no artigo, porque esse ponto é muito importante dentro dessa ideia de reconhecimento do amor. Essa observação ela é muito interessante nesse artigo, porque, de fato, parece ser raro as pessoas se perguntarem como que elas podem fazer para aprender a amar. E se torna muito mais cotidiano o interesse de ser amado. Quando, na verdade, nessa perspectiva platônica, o amor como uma força que te impulsiona a se encontrar com a unidade, ou como surge no simpósio de Platão, o amor representado por Eros, filho de Poros e Pênia, a Poros representando a abundância e Pênia representando a pobreza, o amor, esse ser intermediário que sempre contempla a beleza. E essa contemplação da beleza, ela pode ser interpretada como um movimento, como uma busca de uma maior perfeição. Dessa maneira, o amor, ele precisa ser uma força que te coloque em movimento. Se eu espero ser amado por alguém, se eu espero que alguém me reconheça, essa condição passiva, ela não traduz a ideia do amor. O amor, nesse sentido, ele não se contenta em esperar. O amor, ele se realiza em construir. Não é quando você espera que algo aconteça, é quando você faz algo acontecer. Seria incrível, e eu acredito que todo ser humano, ele de certa forma sabe disso, porque em momentos especiais da nossa vida, quando nos permitimos ser conduzidos pela força do amor, são justamente os momentos em que as melhores coisas acontecem. Os momentos mais especiais da nossa vida é quando vencemos esse medo e nos permitirmos sermos guiados pela força do amor. Quando nós sentimos esse momento de unidade. É muito interessante associar essa ideia do amor como um caminho em busca da unidade, porque a consequência disso é se sentir mais forte. Se você parar para pensar, os momentos em que nós nos sentimos mais fracos, mais frágeis, mais débeis, são justamente os momentos em que nós nos sentimos sozinhos. E o amor não está presente aí. Agora, quando nós nos sentimos mais fortes, quando nos sentimos vigorosos, quando nos sentimos com entusiasmo, com Deus dentro, nesse momento nós não nos sentimos sozinhos. Parece que de alguma maneira misteriosa nos conectamos com a vida, com as pessoas, com o destino, com as situações. Nos tornamos gratos, nos tornamos agradecidos. Isso, de certa maneira, pelo que dá para entender, segundo Platão, é como se fosse a atuação misteriosa do amor em nós, como uma força, essa força misteriosa que nos conecta, que nos liga com o sentido da vida. E a partir do momento que você se sente conectado, você nunca mais fica sozinho. A solidão, ela não existe para aquele que ama. Isso é algo muito visível, não é, Hinaldo? Quando a gente conhece pessoas
conhecidas ou não, que têm esse sentimento do amor, essa ideia de generosidade, de dação, elas sempre pensam primeiro nos demais, no sentido de oferecer o que tem de melhor para os seus semelhantes. E isso é muito curioso porque essas pessoas que agem dessa maneira não se sentem sós, se sentem cheias porque as pessoas querem ficar ao redor delas. Por esse exemplo de dignidade, ou seja, essa ideia do amor como generosidade, dação, enfim, protuberância. Algo importante também, Naldo, que eu gostaria que você falasse, é que primeiro temos que passar por um processo de nos amar. Ou seja, eu tenho que, ou deveria primeiro me amar para depois amar aos meus semelhantes. Porém, às vezes, Rinaldo, a gente tem uma ideia de que isso é um egoísmo, ou seja, me amar implica em um egoísmo. Eu gostaria que você falasse um pouco disso para esclarecer melhor um pouco essas ideias, porque às vezes a gente acaba confundindo amar a si próprio como egoísmo. Entendendo as reflexões de Platão, não faz o menor sentido associar o amor com o egoísmo. Na medida em que o amor ele se torna, ele é essa força que te une com todas as coisas, isso contraria a ideia do egoísmo. Você citou aí alguns grandes exemplos de personagens ilustres, reconhecidos historicamente pelos seus atos de amor, mas eu acho interessante pensar também dos exemplos anônimos que o mundo está cheio, principalmente no momento em que estamos vivendo, os atos anônimos, aqueles que estão exercendo, oferecendo, agindo, motivados pela força do amor, de maneira discreta, seja transportando os alimentos que nós precisamos, seja trabalhando nos hospitais, trabalhando no seu Kurukshetra, como diz no Bhagavad Gita, no seu campo de batalha, no seu dia a dia, oferecendo o que há de melhor. O amor, ele é uma força que está ao alcance de todo ser humano. Todo ser humano, ele pode gerar experiências com a ideia do amor, e isso é magnífico, por mais que nem todos serão necessariamente noticiados ou lembrados em um jornal ou em uma homenagem ou em uma revista ou em um podcast, mas isso é o destino da humanidade. O destino da humanidade é amar, é se valer da força do amor para poder se reencontrar com a unidade, se conectar com todas as coisas. E, de fato, para que você possa oferecer algo, é importante que você cultive isso dentro de você. Eu não entendo que o amor próprio ele te afasta das pessoas. Se o amor próprio ele te afasta das pessoas, então ele não é amor. Ele é alguma outra coisa disfarçada de amor. Aí é um egoísmo, um egocentrismo e etc. Porque, por natureza, o amor como um caminho que busca a beleza, como Platão coloca no Simpósio, porque na mitologia, Poros representa abundância, e ele foi convidado a participar de um banquete em comemoração ao nascimento de Afrodite, que é a deusa da beleza. E nesse sentido é interessante destacar que na mitologia grega e nessa linguagem simbólica, os deuses, eles representam ideias, as principais ideias que podem ser utilizadas para educar o ser humano e formar uma civilização, como a ideia do amor, como a ideia da beleza, da justiça, da verdade, da coragem, da prudência, etc. Então, os deuses na mitologia, eles representam ideias que são muito importantes para que o ser humano possa experimentar. E Poros, ele vai participar desse banquete em comemoração ao nascimento da Afrodite. Ele toma o néctar dos deuses, o licor dos deuses, e resolve sair do banquete e ir para o jardim para poder se refrescar um pouco e se recuperar. Ele acaba adormecendo e nesse instante Pênia, que representa, ao contrário de Poros, Pênia representa a pobreza, Poros a abundância,
Pênia, que não foi convidada para o banquete, ela se aproveita dessa situação, se deita com Poros, e da união dos dois surge Eros, o amor. Pelo fato de Eros ter surgido, ter sido gerado no dia do nascimento da beleza, Diotima ensina a Sócrates que o amor ele está condenado a buscar a beleza e que por isso o amor é uma força de atração que busca a beleza. E pelo fato dele buscar a beleza, então ele não a possui, porque por natureza nós desejamos e nós buscamos aquilo que nos falta. E falta ao amor a ideia do belo. E isso faz com que a gente busque a beleza em todas as coisas. E obviamente que quando buscamos a beleza onde não há beleza, isso não nos completa, isso não nos satisfaz. Então, quando buscamos a beleza nos corpos físicos, isso nos oferece uma satisfação muito momentânea, um instante muito breve. E, novamente, ficamos insatisfeitos. A beleza nos corpos físicos a projeção do amor no corpo físico é algo que tem uma duração muito pequena. Agora, quando buscamos a beleza nas almas, quando buscamos contemplar a beleza na alma através da vida moral, através de um ser humano que busca coerência na sua vida, que busca pensar, sentir e agir de maneira coerente, que busca dar um sentido para a sua vida, um sentido maior, fundamentando o seu dia, a sua semana, a ideias atemporais, como aqui os gregos indicavam nos deuses, por exemplo, você oferecer o seu dia a Afrodite, oferecer o seu dia à beleza, por exemplo. Quando você faz isso, você está colocando beleza na sua alma. E a beleza da alma, ela é incomparável à beleza do corpo. Ou seja, a estética da alma, ela é incomparável à estética do corpo. Uma frase muito bonita, que a estética da sua alma, ou melhor, que a ética da sua alma se reflita na estética do seu corpo. Que os valores e os princípios morais que você cultiva dentro do seu coração, que isso se reflita na estética do seu comportamento, na coerência do seu comportamento, na medida em que você não gera abismos, pontos de ruptura, pontos de separação entre as coisas que você pensa e as coisas que você faz. A união entre os pensamentos e os sentimentos e ações, nessa perspectiva, ela é feita pelo amor. A falta de amor pode fazer com que a gente gere muitos pontos de ruptura na nossa vida, muitos pontos de incoerência, muitos pontos de inconsistência. O amor, ele vai dando sentido porque ele vai ligando os pontos como uma peça no quebra-cabeça. Bom, Inaldo, tem uma outra pergunta também que é importante de se fazer, até para que você esclareça melhor isso, que é a concepção que nós temos sobre o amor platônico. Primeiro, nós temos uma ideia de algo inalcançável e, às vezes, ao contrário, relacionamos com uma ideia vulgar de um amor apenas de uma pessoa para com a outra e diminuímos essa concepção ampla que tem esse amor mais arquetípico, mais ideal, esse amor mais amplo, digamos assim. Não que uma coisa exclua a outra, mas eu gostaria que você falasse então dessas ideias que nós temos sobre esse conceito do amor platônico, em uma parte sobre algo inalcançável e em contrapartida como algo vulgar, que nós diminuímos esse termo de uma maneira simples e às vezes muito rasa também. Dizem que não existem impossíveis, e sim impossibilitados. Talvez se a gente se ocupasse mais em aprender a amar, não sobraria tempo para a gente achar de que existem relações impossíveis com o amor. Como diz o matemático Poincaré, que o acaso não é mais que a medida da nossa ignorância, é comum a gente considerar impossível
aquilo que a gente muitas vezes não conseguiu realizar. Só porque eu tenho dificuldades em gerar experiências genuínas, profundas com a ideia do amor, não quer dizer que ninguém consiga. E, aliás, existem vários exemplos na história da humanidade, exemplos cotidianos, de heróis cotidianos, de pessoas simples e anônimas, que, inspirados pelo amor, conseguem realizar feitos maravilhosos, e pessoas conhecidas, que também, motivados pela mesma força, conseguem realizar feitos extraordinários. Muito do que se relaciona com o amor platônico é o amor ideal e seria uma relação mais espiritual com o amor, essa relação mais divina com o amor, que talvez a gente possa associar com o amor à sabedoria, aquilo que foi traduzido como filosofia. Essa expressão, o amor ao saber, a busca pelo saber motivado por um sentimento profundo de amor, talvez seja esse amor platônico, uma relação genuína com as coisas, sem interesses, sem motivações pelo que você vai ganhar. Aprender a amar, de certa forma, vai nos exigir aprender a dar e não a pedir. Talvez pelo fato de estarmos mais acostumados a pedir, achamos que seja impossível algumas relações com amor. Mas na medida que a gente comece a se concentrar em oferecer, em fazer fazer aquilo que você, o melhor que você pode, naquilo que você se propõe a fazer algo motivado por um sentimento, motivado por essa generosidade, por essa entrega, oferecer o que você tem de melhor, motivado por essa força, por esse impulso, a gente pode descobrir coisas que talvez a gente nem imaginasse que existia. Bom, Hinaldo, para encerrarmos, tem uma imagem que me vem à mente, como essa ideia do amor, que é o mito de Teseu e o Minotauro. E a amada de Teseu, que é Ariadne, ela entrega um fio de ouro para ele, onde ele vai entrar no labirinto para enfrentar esse monstro e, através desse fio, voltar por esse labirinto. Esse fio simboliza a filosofia ou o amor também. É uma ideia de analogia que a gente pode fazer. E eu gostaria que você falasse da importância da filosofia nesse sentido de encontrarmos o amor e de vivermos ele de uma maneira mais consciente, para conosco próprios e, claro, expandindo ele para as pessoas que convivemos, enfim, transformar isso em um modo de vida cada vez mais valoroso e digno. A linguagem simbólica, ela é maravilhosa. E como que os mitos eles podem nos apresentar verdades tão profundas, né? No mito de Ariadne, Teseu, um grande herói, ele se lança nesse desafio, ele dá esse salto no vazio e entra no labirinto para poder enfrentar o Minotauro. O Minotauro, que é um ser estranho, terrível, com uma cabeça de touro e o corpo de um ser humano. O reflexo, o arquétipo de tudo aquilo que o ser humano não pode ser. Tudo aquilo que o ser humano não deve ser. Ter o corpo humano, mas a cabeça de um animal. O grande símbolo do que o ser humano deve vir a ser é uma esfinge. Nós podemos ter o corpo de um animal, a força de um animal, a agilidade de um animal, mas a cabeça, a consciência, ela tem que ser humana. A nossa cabeça não pode ser a de um animal. Teseu, ele se lança para enfrentar essa fera, se lança para enfrentar esse medo, esse mistério. O curioso é que ele entra no labirinto e, para que ele não se perca, ele entra conduzido pelo fio de Ariadne, o fio do amor, o amor como uma força que nos impulsiona a enfrentar os piores desafios, nos impulsiona e nos conduz para poder enfrentar os piores obstáculos. Dentro do labirinto, dentro de ambientes escuros e aparentemente sem saída, se você entra conduzido pelo amor, aí você tem chance. A chance que nós temos de passar pelas dificuldades da vida,
pelas dificuldades cotidianas do dia a dia, como nos conta no mito, desde que você seja conduzido pela força do amor e seja atraído pela beleza, aí sim nós podemos vencer. Isso é o que nos ensina a filosofia, a buscar a sabedoria, buscar o conhecimento, mas não para poder ficar engordando o cérebro de informações e de dados, porque de nada serviria isso. Isso não vai te ajudar a sair do labirinto, não vai te ajudar a enfrentar o Minotauro. Quando você busca saber motivado por um sentimento, isso te coloca numa condição de serviço. Você não guarda isso para si, você usa isso para si e para os demais. É o símbolo de uma orquestra, onde cada um na orquestra, seja os músicos e o maestro, cada um está ali a serviço de todos. Se cada músico ele fica enamorado com o seu instrumento e não se preocupa com o conjunto, você não tem orquestra e não tem música. Agora, se cada um na orquestra, se cada um na humanidade, na sua cidade, no seu prédio, no seu bairro, se cada um se ocupa, se concentra em oferecer o que tem de melhor, aí nós temos chances de ter música. E conduzidos por um maestro, conduzidos por um diretor de uma orquestra, aí nós temos chance de ter uma grande peça, uma grande música. Sem dúvida, Hinaldo. Mais uma vez agradeço a sua presença e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Danilo, como sempre, é um grande prazer a gente se reunir para poder compartilhar boas ideias. Bem, pessoal, dessa maneira encerramos então o nosso podcast, lembrando que você pode baixar gratuitamente o artigo O que Platão nos ensina sobre o amor, junto ao site da revista esfinge.com.br, artigo este que está em formato de PDF. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. E para quem quiser saber mais sobre a Nova Acrópole, basta acessar o nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Beethoven e chama-se Violino Romance número 2.